Olá pessoal, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e este canal se propõe a estudar história e filosofia na perspectiva espiritual, porque nós trazemos sempre uma análise dos livros da doutrina espírita acerca do assunto a ser estudado. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a Inconfidência Mineira e seria muito bom que você já tivesse visto o vídeo anterior sobre o iluminismo e o outro vídeo também sobre a realidade da sociedade mineradora no século XVIII, porque esses dois assuntos vão nortear a nossa fala de hoje. Como nós falamos, a capitania de Minas Gerais era a mais rica do Brasil no século XVIII. Por causa do ouro, da corrida do ouro, as cidades se desenvolveram, a classe média surgiu, houve uma mobilidade social muito grande em função do ouro, não é? Alguns escravos conseguiam comprar sua liberdade, os jovens que iam estudar na Europa traziam as ideias iluministas para se conversar aqui no Brasil, nas universidades, nos bares, os cafés se reuniam. Então o afã de ter esse ponto de referência mexia muito com as raízes da sociedade, que já estava insatisfeita com a alta cobrança de impostos pela coroa portuguesa. E nesta época nós vamos observar que o ouro das minas ela já começa a se esgotar, mas a coroa está sempre buscando uma cota muito alta de pagamentos de impostos. Então, nós vamos ver surgir aqui no Brasil muitas pessoas endividadas que não conseguem pagar esses impostos, principalmente os altos mineradores, aqueles que têm fazendas, que têm bens, estão endividados com a coroa, não é? E nós vemos aqui também uma igreja muito preocupada em fundar igrejas, em pegar através dos impostos uma parte muito alta a fim de propagar, né, uma religião ostentada nas igrejas, o clero, os magistrados, aqueles que vêm de Portugal trabalhar aqui na administração, aqueles que fazem parte da administração das casas de fundição, não é? E de toda essa parte administrativa da coroa, que eles vêm para cá, passam um tempo aqui, enriquecem e voltam para Portugal. Existe uma fama muito grande, uma usura muito grande da parte dessas pessoas para expoliar o ouro das minas, não é? Então isso vai fazendo com que tudo se torne muito tenso, e o fisco mesmo, esse controle da igreja na cobrança do quinto, na cobrança da captação, que eram impostos cobrados pelo ouro, não é? E também já na perspectiva de se cobrar a derrama, que é uma imposição do pagamento por parte da coroa, dos seus magistrados, diante do não pagamento dos outros tributos, porque as minas já estão se esgotando e o ouro já não está derramando tanto como no princípio, né, anteriormente, porque minas de ouro elas estagnam, você retira e acaba, não nasce no pé, não nasce no chão. Então isso daí essas relações elas vão ficando muito tensas. E os jovens trazendo a ideia de liberdade, que dentro desse pensamento de liberdade existe a liberdade em relação à metrópole, quer dizer, a independência das colônias, não é? Em relação às metrópoles, traz esse discurso, porque inclusive os Estados Unidos da América, que naquele tempo eram 13 colônias, já 10 anos antes declarou-se independente da Inglaterra, que era sua metrópole, e isso foi um fator muito preponderante para que aqueles que estavam
se reunindo aqui no Brasil, buscando a independência, ficassem animados com a ideia de fazer também independência aqui no Brasil. Então juntou todas essas questões. E aí, dentro desse movimento, nós vamos ter vários tipos diferentes. Nós vamos ter aqueles senhores fazendeiros, senhores de escravo, que estão endividados com a coroa, que estão com medo da derrama ser declarada e eles perderem tudo. Nós vamos ter os intelectuais apaixonados pela causa, não é? Muitos deles. E nós vamos ter também, que é o caso do Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que é um homem simples, que é um homem que conhece a realidade popular, que transita bem não só no meio do povo, porque conhece o povão mesmo, ele anda pelas cidades, ele tem uma história muito humilde, uma origem humilde. Ele não era pobrezinho, mas ele, quando era pequeno, ele ficou órfão, bem criança, e foi criado por um padrinho que era um botânico, uma espécie de estudioso das ervas, que também era um dentista, que naquela época não tinha essa profissão dentista, era a prática, a necessidade de se curar as pessoas, aí incorporava também essa questão do dentista, e eles estudavam aquilo ali de uma forma ainda bem primitiva, e o Tiradentes cresceu junto com esse padrinho, que era muito bom para ele, amigo, e aprendeu essa prática, não é? E todo lugar que ele ia, ele, na necessidade de se tirar um dente, porque não dava para obturar um dente, nem fazer cirurgias como a gente faz hoje, mas ele tirava os dentes das pessoas e ficou conhecido com essa alcunha de Tiradentes. Ele também foi comerciante, ele era tropeiro, quer dizer, levava uma tropa de alimentos e mantimentos entre as cidades de Minas Gerais. Então ele conhecia as pessoas, o povo, ele conhecia os escravos, ele ajudava, inclusive tem um caso dele já ter feito um parto de uma escrava, e depois colocou o nome dele no filho. Então tem toda uma história do Tiradentes ser este homem que lida com o povo, e depois de um tempo, ele se torna militar, não é, da Guarda de Portugal. E ele também era muito inteligente, ele estudou latim com um padre, não era um aluno muito aplicado, mas ele era muito inteligente. Ele inclusive fez estudos sobre estradas, sobre armazenamento de alimentos, porque dentro dessa realidade dele de tropeiro, ele ia vendo a necessidade de mudanças sugerindo, e ele fez esse projeto e entregou também ao vice-rei. Então ele transitava entre os pobres, entre o povo, entre os grandes comerciantes, né? Entre os intelectuais, e aí ele podia crescer nesse aspecto, mas ele não era rico. Inclusive, entre os inconfidentes, ele era o mais pobre, mas ele era inteligente, ele era articulado, ele tinha boas intenções, né? Ele viu o sofrimento do povo. Ele ficou muito apaixonado pela causa dos Estados Unidos, ele leu e estudou aquilo ali, e ficou muito apaixonado pela independência americana, pela figura de Thomas Jefferson, que era um idealista da liberdade, e aí ele se engajou nesse movimento, não é? Fazendo com que fosse a causa da vida dele mesmo, essa necessidade de trabalhar pela liberdade do Brasil, pela igualdade, não é? Pela fraternidade, que era, na minha opinião, uma causa verdadeira. Ele tinha verdadeiramente esse sentimento de libertar o povo, de ajudar a população. Vamos ver então o que o nosso livro aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é o que nós seguimos, não é, para trazer esse olhar espiritual para o nosso estudo, fala sobre essa questão da conspiração que se inicia. Na página 90,
aspas aqui para o livro, iniciam-se os esboços da conspiração. Depois de algumas conversações em Vila Rica, das quais, entre muitos outros, participaram Inácio de Alvarenga, tá aqui, advogado e poeta, Joaquim José da Silva Xavier, aqui, dentista, tropeiro, minerador, comerciante militar e ativista político brasileiro, é o nosso Tiradentes. Cláudio Manuel da Costa, que seria aqui o jurista e poeta brasileiro. Tomás Antônio Gonzaga, aqui, ó, jurista, poeta e ativista político luso-brasileiro, quer dizer, ele era filho de portugueses, né? Conversações em que foram adotadas as primeiras providências. A infiltração das ideias libertárias começou a fazer-se por intermédio de todos os elementos da capitania, no que ela possuía de mais representativo. Então, esse grupo aqui, que ele cita alguns, não cita todos, o livro não cita todos, ele mostra que começaram-se a fomentar as ideias de liberdade entre as pessoas. Eles se reuniam, conversavam sobre a causa, traçavam um movimento na direção à liberdade e buscavam conscientizar pessoas, falar sobre a causa, sobre a liberdade. Olha, nós precisamos se libertar de Portugal, porque nós estamos muito oprimidos. Existe aqui todo um pensamento na França sobre isso. E aí, conscientizando as pessoas, falando de boca em boca, ali na boca, ia espalhando, fazendo panfletos, distribuindo. E traçaram uma direção ao movimento. Um fato importante que é registrado aqui é que um dos conspiradores foram até a França falar com Thomas Jefferson sobre a causa, para pedir apoio dos americanos na causa brasileira. E aqui ele cita também, ó, José Joaquim de Maia, era também conhecido como pseudônimo de Vendec, é enviado à Europa para sondar o pensamento de Jefferson, embaixador da América do Norte em Paris, e angariar a simpatia dos brasileiros espalhados no velho mundo para o movimento libertador. Então ele foi até a França mesmo falar com Jefferson e também falar com as pessoas, os brasileiros que estavam lá na Europa, para se engajar no movimento, para se preparar para esse momento que eles acreditavam piamente que ia acontecer aqui, que era a independência do Brasil, não é? A República. Eles já tinham inclusive uma bandeira cujo o símbolo era um triângulo, já dando uma referência à maçonaria, porque a maçonaria também é muito envolvida nessas questões do iluminismo, não é? E aí a maçonaria aparece aqui no triângulo que está dentro, é uma bandeira branca com um triângulo vermelho, e em volta, escrito em latim, a frase liberdade, ainda que tardia, era a bandeira já que eles diziam que ia ser a bandeira do Brasil, não é? Que era uma pátria independente de Portugal. Na minha opinião, eles não tinham clareza de o que realmente eles estavam buscando. Alguns historiadores falam que o que eles estavam buscando era a independência de Minas Gerais, que era um movimento separatista. Mas eu não vejo isso, porque principalmente não só os inconfidentes foram buscar, junto ao líder americano Thomas Jefferson, essa adesão, como também foram a Pernambuco pedir adesão às outras pessoas, e também foram a São Paulo. Então eles estavam pedindo adesão de outros estados pela causa. É por isso que na minha visão eles estavam ali buscando mesmo a independência do Brasil em relação a Portugal, a coroa. Mas isso não era muito claro, porque nós que somos brasileiros, eu principalmente professor de história, já fiz parte de movimentos que acreditava ser necessário ao Brasil, a gente sabe que dentro desses movimentos a diferença, as divergências de posição, elas interferem no foco da busca, da luta, e vai deixando-se nublando a visão daqueles que querem participar do movimento, fazendo com que a causa não fique tão bem definida.
principalmente porque Thomas Jefferson gostou muito da proposta, achou muito interessante, ficou simpatizante com a causa, mas deixou muito claro que os Estados Unidos não iam interferir na causa brasileira, porque eles já tinham feito a independência dos Estados Unidos e foi dolorosa, e eles precisavam recuperar a economia. Deixou claro que não ia participar. A mesma coisa aconteceu quando eles foram buscar apoio de Pernambuco. Pernambuco tinha saído da Guerra dos Mascates, estava ainda tentando se recuperar, não é? A Guerra dos Mascates foi uma guerra entre Recife e Olinda, depois da saída dos holandeses pelo domínio da cana-de-açúcar e tal. Então eles não queriam participar, os pernambucanos, e também nem os paulistas aderiram, acharam interessante a causa, mas não vamos aderir, porque nós também fizemos a Guerra dos Emboabas, e os paulistas estavam enfraquecidos por essa guerra, querendo se estruturar. Então se mostrou muito fraca, muito fragilizada. A Inconfidência Mineira, ela estava sozinha, eles estavam sozinhos, muito sonhadores, distantes da realidade, porque era necessário uma cobertura militar, e eles estavam apenas românticos na visão da liberdade, muito imatura, e ainda mais com a divergência grande entre o grupo, que cada um queria defender uma teoria. Tinha alguns que queriam defender a causa dos negros, e aí a liberdade dos negros, e alguns eram grandes proprietários de escravos, já não queriam essa causa porque ia dar um prejuízo danado, não é? Eles não aceitavam. E tinha outros que tinham grandes dívidas e percebendo que não iam conseguir, que estava fraco o movimento e não ia conseguir romper com Portugal, como é o caso do outro, Joaquim, o Silvério dos Reis, que era um grande latifundiário da época e tinha muitos escravos, muitas dívidas, estava com medo da derrama. O Silvério dos Reis resolveu trair o movimento e foi lá no Marquês de Barbacena, que era um marquês indicado pela coroa para cobrar mesmo os impostos atrasados, para declarar a derrama mesmo e buscar o recurso da coroa em cima do ouro. O Silvério dos Reis fez um jogo duplo, foi lá, contou para o Marquês toda a história, e o Marquês, muito sábio, deixou que o Silvério dos Reis continuasse a mandar as notícias do movimento. O Silvério dos Reis ficou um tempão lá participando das reuniões, não é? Enquanto isso, Tiradentes foi ao Rio de Janeiro levar as ideias revolucionárias para o Rio, e o Silvério dos Reis foi com ele, não é? Seguiu ele, dando sempre a dica para o Marquês de Barbacena, que era o enviado da coroa. E o Marquês de Barbacena, então, mandou prender os conspiradores em Vila Rica e enviou uma carta ao vice-rei que prendesse o Tiradentes no Rio de Janeiro. E foi isso que aconteceu. O traidor entregou todo mundo, porque ele pensou assim: não, já que essa confederação, esse movimento aqui não vai dar certo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um acordo lá com a coroa, entrego todo mundo e peço perdão das dívidas. Pronto, e foi isso que ele fez. E aí o Tiradentes foi preso, os conspiradores foram presos, ficaram por 3 anos separados dentro de várias prisões, sofrendo, não é? Aquelas pessoas que tinham vida boa ficaram presos, passando necessidade, sofreram muito, fome, tortura, todo tipo de maus tratos, porque as prisões hoje são terríveis. Imagine naquele tempo que eram tratados como animais, muito maltratados. E eles ficaram ali por 3 anos naquele sofrimento, até que um dia foi chamado para ler a sentença, né? Foi um julgamento difícil, mais de 2 horas. Foi lido um texto
da acusação, falando sobre os horrores que eles praticavam, e eles negaram, eles se acusavam entre si, não é? Eles disseram que não queriam fazer isso, que foram levados a fazer. Quer dizer, na hora ficaram todos apavorados. Quando os conjurados perceberam a pena dolorosa, entraram num processo de acusação moral entre eles, um acusando o outro, demonstrando a fraqueza moral, a falta de patriotismo, não sustentaram aquilo que prometeram, sinal que realmente não iam aguentar uma guerra pela liberdade do Brasil. E aí, no outro dia, a Dona Maria I, a rainha de Portugal, mudou a lei e condenou apenas um. Só condenou o Tiradentes, porque o Tiradentes nem um minuto negou a causa e nem um minuto disse que não foi responsável pela luta pela liberdade do Brasil. Inclusive, ele deixou aqui uma frase proferida por ele no dia do tribunal, né, quando todos negaram que participaram da causa. Ele disse que ele morreria por todos e que a responsabilidade era toda exclusivamente dele. Ele assumiu. E ele deixou a frase já conhecida que fala o seguinte: jurei morrer pela independência do Brasil e cumpro minha palavra. Tenho fé em Deus e peço a Ele que separe o Brasil de Portugal. Ele falou ali e se declarou mesmo um liberal, aquele que buscava realmente a independência do Brasil. E aí a Dona Maria I, não é, mandou enforcar o Tiradentes e, em vez de prisão perpétua, em vez de morte pela forca aos outros, ela declarou o degredo na África, fazendo com que somente o Tiradentes fosse enforcado. O Tiradentes foi enforcado, o seu corpo foi mutilado e as partes do corpo do Tiradentes foi exposta nas ruas para dar exemplo contra aqueles que viessem posteriormente fazer a mesma coisa. A casa dele foi queimada, o terreno da casa dele foi salgado para que nenhuma erva só vivesse naquele solo. Uma coisa assim radical, regada de ódio, regada de muita perseguição em relação àqueles que posteriormente podiam usar o nome do Tiradentes como mártir, não é? Aqui a gente vê no livro que as falanges de Ismael acompanham Tiradentes durante o enforcamento, não é? E quando o Tiradentes vai ser enforcado, ele é retirado, a alma dele é retirada e ele não sente tanto enforcamento. Inclusive é amparado pelo grupo das falanges de Ismael e é recolhido, não deixando com que ele visse o esquartejamento e nada dessas coisas que aconteceu com ele. E aqui tem um trecho muito bom e que eu vou ler para vocês, porque é uma reflexão acerca da vida do Tiradentes e da morte, né? Da alma dele, do acolhimento espiritual, que vocês não vão encontrar em nenhum outro vídeo de história sobre esse assunto. Tá aqui na página 93, que fala: Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. Irmão querido, exclama ele, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do nefando mister de inquisidor nos tempos passados. Então o que ele está dizendo aqui? Que o Tiradentes resgata um passado criminoso quando foi um inquisidor, né? Que levou à fogueira muitas pessoas nas fogueiras de Inquisição. E aí ele continua: redimiste o pretérito obscuro e criminoso
com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Quer dizer, ele morreu pela pátria do Evangelho. E isso é um resgate muito importante para a vida espiritual do Tiradentes. Continua. Passarás a ser um símbolo para a posteridade com teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Tá vendo? Já previu que ele seria um símbolo para o Brasil. Não é? Essa dor que ele trouxe aqui, mostrando que morreu pela liberdade do Brasil. Isso já estava determinado. Qual no gênio surges para expandir bênçãos sobre a terra do Cruzeiro em todos os séculos do seu futuro. Quer dizer, vai ser um símbolo, não é? Que vai expandir as bênçãos. Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. Tá vendo? Ele veio dizer que o que o Tiradentes passou é um resgate, e cada um aqui no Brasil também vai receber, não é, de acordo com suas obras. Aí continua. Se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, o influxo do amor divino será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos de sua emancipação política. Ele está dizendo aqui que é o próprio povo de Portugal, a própria coroa de Portugal, os seus representantes, que vão trazer a independência do Brasil. Isso quer dizer que a Inconfidência Mineira, ela fracassou, principalmente porque não teriam que existir. Existia um plano em que Portugal, nação irmã do Brasil, você pode ver lá naquele outro vídeo, Missão Espiritual do Brasil, que Portugal teria que declarar por si mesma a independência do Brasil, e tinha que vir de Portugal e não pelo sangue dos brasileiros. Tá aqui, ó. Todos os elementos ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos de sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas a custas do sangue fraterno para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. Então não estava previsto uma revolução sangrenta para o Brasil, porque nós temos que compreender que cada nação tem um perfil e cada nação tem uma proposta espiritual a ser realizada. E Portugal foi uma nação escolhida por Ismael, por Jesus, para fazer aqui o desenvolvimento da nação brasileira. Claro que nós sabemos que deixou muito a desejar, com suas fraquezas de vaidade, de orgulho, mas que a missão de Portugal é ser uma nação irmã que participe do desenvolvimento do Brasil. E aí a independência teria que vir das mãos de Portugal, como foi o que aconteceu. A independência do Brasil, nós vamos ver em outros vídeos, não é? Pedro I declara a independência do Brasil, ainda fica governando o Brasil por um tempo. Pedro II, que é maravilhoso para o Brasil, o governo Pedro II, Dom Pedro II, e a gente vai caminhar aos poucos para a nossa independência, e devagar nós vamos alcançando a autonomia necessária ao desenvolvimento das almas no Brasil. Essa é uma visão diferente dos outros vídeos, porque o paradigma aqui é espiritual. Nós aqui acreditamos que a história do Brasil, ela é fruto de um projeto espiritual, no qual nós estamos envolvidos. Temos o nosso livre-arbítrio, temos a nossa função a exercer nesse planeta, nesse país, mas que todo esse projeto é traçado na espiritualidade, e que por mais que sejam respeitadas as vontades das ações que nós chamamos livre-arbítrio, tem um momento que existe um basta, e aí a história se faz de uma maneira que tem que ser feita e acontece o que tem que acontecer. Mas o projeto está ali e vai ser cumprido, quer queiramos ou não. Esse é o recado que eu deixo aqui. Tem na minha playlist de filmes, não é, um filme sobre a vida de Tiradentes,
que você pode assistir. Eu vou deixar já a dica aqui no final do vídeo. E vai lá, assiste o filme, faz a sua reflexão e deixa os seus comentários aqui para que a gente possa crescer e amadurecer sobre esse assunto. Muito obrigado e até mais.